O tempo de buscar a proteção de Deus. Hoje nós iniciamos este momento, entendendo algo muito poderoso. Quem começa o dia na presença de Deus não caminha sozinho em nenhum instante. Antes mesmo do sol nascer, o Senhor já conhece cada passo que daremos, cada desafio que enfrentaremos e cada vitória que Ele mesmo preparou. Quando dobramos nossos joelhos em oração, nós declaramos que não confiamos apenas na nossa força, mas no cuidado fiel de Deus. Há dias em que acordamos carregando pesos invisíveis, preocupações que ninguém vê, batalhas que só o coração conhece. Mas o Senhor nos lembra que Ele é refúgio seguro, abrigo em meio às tempestades e socorro bem presente nas horas difíceis. Nada acontece fora do controle de Deus. Ele vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Neste dia, nós declaramos que Deus vai à nossa frente, retirando tudo aquilo que poderia nos fazer tropeçar. Toda armadilha escondida, todo laço preparado contra a nossa vida, toda situação que parecia confusa ou ameaçadora, já é conhecida pelo Senhor. Antes que o inimigo haja, Deus já providenciou o livramento. O Salmo 91 nos ensina que existe um lugar de descanso espiritual, um esconderijo seguro para aqueles que confiam no Altíssimo. É neste lugar que hoje escolhemos permanecer. Debaixo das asas do Senhor, encontramos proteção, paz e direção. Nada pode nos atingir quando estamos guardados pela presença de Deus. Hoje não é um dia comum. Hoje é um dia de entrega, de confiança e de alinhamento espiritual. Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. E enquanto você ora, o céu se move a seu favor. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Amém. Deus remove as pedras antes do tropeço. Existe algo muito precioso que precisamos compreender. Deus não age apenas depois da queda. Ele age antes do tropeço. Enquanto muitas vezes só enxergamos o que está diante dos nossos olhos, o Senhor vê o caminho inteiro. Ele sabe exatamente onde existe uma armadilha escondida, onde há um laço preparado e onde o inimigo tenta agir em silêncio. Hoje nós declaramos que o Senhor está retirando toda a pedra de tropeço dos nossos caminhos. Pedras que poderiam afetar nossa vida espiritual, emocional, familiar, financeira, física e até a nossa saúde. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Aquilo que parecia invisível para nós, Deus já identificou e está removendo. Há pessoas que entram em um novo ano cheias de planos, sonhos e projetos. Mas o inimigo tenta semear o medo, dizendo que algo ruim irá interromper a caminhada. Porém, em nome de Jesus, nós repreendemos toda palavra contrária. Nenhuma arma forjada contra a nossa vida prosperará, porque o Senhor chega primeiro, desfazendo toda cilada. Pedra de tropeço é tudo aquilo que tenta nos fazer parar, desistir ou cair. Pode ser uma situação inesperada, uma enfermidade, uma perda, um problema financeiro ou até um desgaste emocional profundo. Mas hoje nós oramos para que Deus intervenha antes que isso nos alcance. O Senhor é especialista em livramentos antecipados. Muitas vezes, Ele remove algo do caminho sem que percebamos, e só mais tarde entendemos que aquilo era um grande perigo. Quando Deus tira, é proteção. Quando Deus impede, é cuidado. Quando Deus afasta, é livramento. Confie. Deus está limpando o seu caminho e preparando um tempo de paz, avanço e vitória. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: Glória a Deus quando o livramento envolve pessoas. Muitas vezes, pensamos que pedras de tropeço são apenas problemas ou situações difíceis. Mas a palavra nos revela algo ainda mais profundo. Em alguns momentos,
pessoas também podem se tornar pedras no caminho. Nem todo afastamento é perda, e nem toda saída é derrota. Há livramentos que chegam disfarçados de despedidas. Existem pessoas que entram na nossa vida parecendo bênção, mas com o tempo se revelam como instrumentos de atraso, confusão ou dor. O inimigo, muitas vezes, usa sentimentos como inveja, ciúmes, orgulho e falsidade para transformar amizades em armadilhas. Aquilo que antes era apoio passa a ser peso. O que era confiança se transforma em decepção. Quantas vezes alguém que caminhava ao nosso lado passou a não se alegrar mais com nossas vitórias? Quantas vezes a crítica substituiu o incentivo e a concorrência tomou o lugar do amor? Isso acontece porque o coração da pessoa foi contaminado. Mas Deus vê tudo antes que o dano seja maior. Quando oramos, o Senhor age retirando essas pessoas antes que o prejuízo aconteça. Às vezes, o afastamento dói, mas depois percebemos que foi proteção. Deus não permite que laços permaneçam onde não há propósito. Quem é bênção permanece. Quem é laço, o próprio Deus remove. Não se culpe por portas que se fecharam ou por relações que terminaram. Se Deus permitiu, é porque Ele está cuidando do seu futuro. Há coisas boas que só acontecem depois que algumas pessoas saem do caminho. Confie. Deus está organizando seus relacionamentos e preservando sua vida de dores maiores. Depois do afastamento, a expansão. A palavra de Deus nos ensina que existem momentos em que o crescimento só acontece depois que certos vínculos são rompidos. Há conexões que parecem seguras, mas na verdade limitam aquilo que Deus deseja fazer. Quando o Senhor remove alguém do nosso caminho, não é para nos diminuir, é para nos expandir. A Bíblia mostra que após o afastamento de certas pessoas, Deus libera novas direções, novas promessas e novos horizontes. O que antes estava travado começa a fluir. Aquilo que parecia parado ganha movimento. É como se o céu estivesse apenas aguardando o momento certo para agir. Muitas vezes, enquanto algumas pessoas permanecem, a visão fica limitada. Mas quando Deus permite o afastamento, Ele diz: levanta os teus olhos e olha. O Senhor amplia a visão, mostra novas possibilidades e revela caminhos que antes não eram percebidos. Não é perda, é reposicionamento espiritual. Se hoje você percebe que pessoas se afastaram da sua vida e mesmo assim você começou a crescer, a ter paz e a prosperar, entenda: o laço não era você. O atraso não estava em você. Deus apenas removeu aquilo que estava impedindo o avanço. Deus não permite vazios sem propósito. Quando Ele tira algo, Ele prepara algo melhor. O céu não fecha portas sem já ter separado novas oportunidades. Após o afastamento, vem a expansão. Após o livramento, vem a promessa. Confie. O que Deus está preparando é maior do que aquilo que ficou para trás. Se você crê nessa verdade, escreva nos comentários: eu confio em Deus quando o problema não some, mas Deus te guarda. Nem sempre Deus remove imediatamente todas as dificuldades, mas Ele nunca permite que elas nos destruam. Há situações em que o problema aparece, mas o livramento se manifesta no meio do caminho. Deus mostra seu poder não apenas afastando o mal, mas também sustentando seus filhos quando passam pelo vale. Existem pedras de tropeço que se manifestam como crises inesperadas: desemprego, enfermidade, angústia, ansiedade, luto ou medo do futuro. Essas situações tentam nos paralisar, roubar nossa fé e nos fazer desistir. Mas o Senhor nos garante que nenhuma dessas coisas tem autoridade para nos derrubar, porque Ele caminha conosco. Deus não abandona seus filhos no momento da prova. Quando parece que tudo está pesado demais, Ele renova as forças. Quando o coração está cansado, Ele traz consolo. Quando a mente está confusa, Ele libera direção.
O Senhor transforma o lugar da dor em lugar de amadurecimento e testemunho. Talvez você esteja vivendo algo que não entende agora, mas Deus está usando essa fase para te fortalecer por dentro. O inimigo queria te parar, mas Deus está te preparando. O que parecia ser o fim se tornará parte da sua história de vitória. Não desista. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele está guardando seus passos, segurando suas mãos e te impedindo de cair. Se você sente que Deus está te sustentando, escreva nos comentários: Deus me segura. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. A palavra de Deus nos revela um mistério poderoso. O céu se move quando oramos. O Salmo 91 declara que o Senhor dá ordens aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Isso significa que não estamos sozinhos, nem desprotegidos, mesmo quando não percebemos. Oração final. Salmo 91, explicado e declarado. Pai amado e Deus eterno, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração confiante, porque escolhemos habitar no Teu esconderijo. Não é apenas um lugar físico, é uma posição espiritual. É decidir viver debaixo da Tua vontade, da Tua presença e da Tua proteção. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável e o Deus em quem confiamos plenamente. Senhor, assim como o Salmo 91 nos ensina, cremos que Tu nos livras de todo laço escondido, de toda armadilha preparada no invisível e de todo mal que tentaria nos surpreender. Aquilo que não vemos, Tu já viste. Aquilo que não percebemos, Tu já neutralizaste. Tu nos cobres com Teu cuidado e nos guardas com Tua fidelidade. Declaramos que não seremos dominados pelo medo, nem pelo terror da noite, nem pelas ameaças do dia. Nenhuma palavra contrária, nenhuma seta lançada, nenhuma peste, nenhuma calamidade terá poder sobre a nossa vida. Mesmo que dificuldades surjam ao redor, nós permaneceremos firmes, porque estamos guardados pelo Senhor. Pai, cremos que há uma ordem celestial liberada ao nosso respeito. O Senhor envia seus anjos para nos sustentar, para nos guardar e para impedir que tropecemos. Onde haveria queda, haverá livramento. Onde haveria dor, haverá proteção. Onde haveria perda, haverá intervenção divina. Nós declaramos que o mal não prevalecerá, que nenhuma praga alcançará nossa casa, nossa família ou nosso futuro. Pisaremos sobre aquilo que antes nos ameaçava, porque estamos firmados na autoridade que vem do Senhor. Não pela nossa força, mas pelo Teu poder. E porque escolhemos Te amar, confiar e invocar o Teu nome, cremos na Tua promessa. Tu nos responderás. Estarás conosco na angústia, nos livrarás e nos honrarás. O Senhor nos concede vida, cuidado diário e nos mostra o caminho da salvação. Recebemos essa oração, essa palavra e essa proteção. Entregamos nossos caminhos em Tuas mãos, certos de que nada foge do Teu controle. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Amém. Eu confio no Salmo 91.